Olá, salmista! Seja muito bem-vindo. Hoje aqui com mais um Papo de Salmistas. Vamos falar hoje sobre Salmo 23. A gente está tendo aqui na Casa de Salmista uma série que foi ao ar agora. Foram 6 aulas, né? 6 aulas com aula com salmista. Cada aula focando em um versículo. Então foi uma aula realmente assim, uma série que ficou ótima, tá extensa, mas tá realmente assim, a gente se aprofundando no Salmo 23. E hoje, eu, pastor Michel, e eu, pastor Vimerson Albuquerque, estamos aqui reunidos para falar um pouco mais sobre o Salmo 23, a gente explorar um pouco do que a gente viu nessa série. Se você não assistiu, vai lá que tá no YouTube, tá muito boa, realmente tá uma série. Pastor Vimerson é um excelente professor, um mestre, realmente. Não. Precisa aprender muito vai ainda. Lá que tá muito bom. Vamos então falar então sobre o Salmo 23, mas primeiro, roda a vinheta. E então a gente vai aqui falar um pouco mais sobre esse salmo, que é um salmo tão importante, né? Geralmente é o primeiro salmo que a gente decora. Acho que todo mundo em algum momento teve algum contato com o Salmo 23. Mas, antes disso, lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí com a gente o que você tá achando, o que você achou que você tá achando desse papo aqui, o que você achou das aulas. Marca lá o sininho, né, pra ficar por dentro de tudo que for rolando aí. Então não deixa de estar participando, que é muito importante. Dar também sugestões, né, de temas aí para estudos, pra gente poder fazer aulas aí com o salmista numa variedade, né, de assuntos da Bíblia. Muito importante. Estamos recebendo já. Né? Então, salmista, deixa aí nos comentários qual o tema que você gostaria que a gente estivesse explorando, quais as perguntas que você gostaria de ter uma resposta, que a gente pudesse aprofundar, e quais temas seriam legais aí pra gente fazer uma série de estudos, né? Perfeito. Então, manda pra gente que a gente vai ter um prazer imenso em fazer. Pastor Vimerson, conta pra nós aí um pouco dessa experiência de preparar esse estudo. Com certeza foi algo extraordinário. Algo assim que eu realmente recomendo, não é? Para que todos aqueles que têm esse contato com a fé cristã, pessoas que amam a Bíblia, pessoas que amam, né, o pastor do Salmo, essas pessoas que se colocam à disposição, se colocam debaixo desse reinado, não só do bom pastor, mas também do rei, que o Salmo 23 mostra pra gente. E dizer para você que não há nada mais fascinante do que realmente, muito mais do que conhecer o Salmo do pastor, é conhecer o pastor do Salmo. E vemos que o Salmo 23 ele é disparado, sem dúvida alguma, o salmo mais conhecido do Saltério. Esse salmo que é um salmo de Davi, né? Davi ele escreve 73 salmos, né, dos 150 que compõem o Saltério, e o Salmo 23 é aquele que onde você vai, geralmente você encontra ele exposto, não é? É verdade. As casas assim, você vai vendo a Bíblia aberta, ou tá no Salmo 91, ou tá no Salmo 23. Isso. Inclusive, eu quando era criança, na casa da minha avó, ficava lá na parede do corredor, né, do corredor da casa, era um quadrinho de gesso com as letrinhas todas em relevo, né? E assim, quando eu nasci já tinha esse quadrinho na parede. Olha só. E a gente sempre via aquilo ali. E eu lembro que quando a gente aprendeu a ler, minhas irmãs, né? Eu pelo menos tinha curiosidade de conseguir ler o que tava ali, porque aquilo fazia parte da casa, assim, da né? História Fazia da família. parte, assim, né? Se eu chegasse na casa da minha avó, não tivesse aquele quadrinho lá. Então, realmente, assim, eu li o Salmo 23 antes mesmo de entender que ele fazia parte da Bíblia. Isso aí. É muito natural isso, né? A gente vê que, geralmente, o Salmo 23 é aquele que os professores de escola bíblica de criança
geralmente incentivam demais as crianças a logo decorarem, né? Aprenderem de bate-pronto ali, saber recitar o Salmo 23. Então, como poesia, né? Como literatura, sem dúvida nenhuma, é um dos textos mais conhecidos na história, talvez, da humanidade. Isso. Então, você vê o tamanho da relevância que o Salmo 23 ele tem. E entender com profundidade esse salmo, cada parte dele, faz com que você o admire ainda mais. Faz com que você fique, assim, apaixonado, né? Que você ame ainda mais o pastor do salmo, que você entenda em cada detalhe, né? Cada ação desse pastor, que é um pastor que, se nós nos aprofundarmos, vamos ver que é um pastor que vem até nós, é um pastor que tem esse desejo realmente de nos abordar, de cuidar de nós em todos os detalhes da vida. E por isso, creio eu, que esse salmo ele é tão maravilhoso, ele é tão acionado em momentos difíceis, em momentos de dor, é tão acionado em momentos também de alegria, até porque grandes benefícios existem, né, nesse salmo aí, sem dúvida alguma. Eu acho que um ponto muito importante de trazer para esse papo, em uma das aulas você até aborda a relação entre o Salmo 22, 23, né, e 24, o caráter messiânico do Salmo. E eu gostaria de trazer isso um pouco mais aqui para a conversa, né? A gente tem uma questão muito interessante, porque Jesus mesmo, quando fala acerca de si, né, dizendo que as escrituras davam testemunho, né, de quem ele era, e aí ele diz exatamente isso, né, que eu sou aquele de quem a lei, os profetas e os salmos, né, davam testemunho. Então a gente vê que os salmos, além de ter todo esse caráter de canção, né, de poemas, né, hebraicos, essa coisa toda, os salmos eles também têm um caráter profético, e muitos desses salmos, eles falam de profecias, né, acerca de coisas que iriam acontecer tanto com o povo judeu quanto a vinda de Jesus, né, a vinda do Messias, né, e aí por isso que a gente fala messiânico. Exato. Nesse sentido. Então eu queria que você trouxesse pra gente um pouco dessa relação do Salmo 22, 23 e 24. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que cada salmo foi colocado em um lugar específico e não foi por um acaso. Não é? O Salmo 1 está no início do saltério, justamente que é como se ele fosse um prefácio, uma introdução. Né? Falando do homem que é bem-aventurado, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então a gente vê que ele não está ali por um acaso. O capítulo 2 ele está ali porque ele tinha que estar ali, o 3 e sucessivamente. Da mesma forma, a gente entende que o Salmo 22 ele não está colocado nessa posição por um acaso. E o Salmo 24 da mesma forma, né? Então a gente entende que o Salmo 22 é justamente um salmo que fala sobre a questão do sofrimento vicário do Messias. E é muito claro o Salmo 22 porque nós vemos que ele é citado pelo próprio Cristo na cruz, E aí eu queria convidar você, salmista, para abrir a sua Bíblia aí no Salmo 22, para a gente ler juntos aqui alguns versículos para eu te provar isso aí. Vamos lá. O versículo 1 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Aí eu quero te convidar para ver o versículo 6, que diz assim: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Eu queria também falar para você aqui, ler com você o versículo 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados.
O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes sobre minhas vestes. Nossa. Mais claro do que isso, que é Jesus que está aqui sendo retratado, é impossível. É impossível. Né? Então a gente vê que justamente por conta dessa situação, desse sofrimento do Messias, dessa humilhação, que por um momento, nós vemos, né, que o próprio Cristo ele se sentiu só, ao ponto de exclamar aqui, como ele falou aqui no versículo 1, meu Deus, por que me abandonaste? E a gente vê aqui que o porquê de Jesus ter sido abandonado na cruz é porque Deus ele não pode habitar onde o pecado habita. Ele não pode comungar com o pecado. Então, por um instante, o Cristo, o Messias, ele é abandonado pelo Pai. E a gente vê a dor que isso deve ter causado nele. Isso. E eu volto aqui um pouquinho. A gente deve ver, eu acho que não é bem a frase que a gente poderia usar, porque nós aqui, como humanos, né, pecadores, nós não temos a amplitude da dor, né, do sofrimento, do desamparo de Cristo ali naquela cruz. Por quê? Imagina só, aquele que é Deus, que desce do céu, se encarna como um homem, que viveu eternamente com Deus Pai, agora, em um momento, sente esse afastamento. Quão grande sofrimento deve ter sido para Cristo. Mas a gente vê que é justamente pelo fato de Cristo ter levado sobre si os nossos pecados, é que hoje nós podemos dizer que o Salmo 23 é justamente um salmo que mostra o benefício daqueles que são ovelhas deste bom pastor. É justamente isso. O Salmo 22 fala do sacrifício, da morte, do abandono, do desespero, da dor. Mas, com certeza, essa dor, ela vai possibilitar que a ovelha, ela agora não seja mais abandonada, ela não se sinta nunca mais sozinha. Por quê? A gente vai ver que o bom pastor, ele diz, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa é a certeza. Por conta de Cristo ter vencido na cruz do Calvário, por conta de Cristo ter levado sobre si os nossos pecados, é que nós hoje podemos dizer que não podemos mais ser abandonados pelo pastor, pelo bom pastor. Isso é sensacional. Brilhante. Isso é maravilhoso. E aí o Salmo 24 vem falando agora em outra figura, não é? Vem falando em outra figura que justamente o Salmo 23 também retrata, que é aqui a figura agora do Rei da Glória, que é uma posição agora de consumação, aquilo que vai acontecer lá na frente, quando todas as coisas se consumarem. E a gente poderia ler o Salmo 24. Vamos ler? Vamos ler juntos? Vamos lá. Olha só o que o Salmo 24 fala. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Uma pausa aqui. Quem seria esse que pode subir ao monte santo do Senhor?
quem é esse que pode entrar no seu santo lugar? Senão o Messias, senão aquele que venceu todas as coisas, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que pode dizer que é puro de coração e que tem as mãos limpas. Esse é o Cristo, esse é o Messias do Salmo 22, não é? E esse é o bom pastor do Salmo 23, aquele que realmente pode adentrar. Mas ele não só é aquele que pode adentrar, mas ele é aquele que é o vencedor. Olha só o que é que diz o versículo 5 do Salmo 24. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus. O seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E aí vem a entrada triunfante desse rei vencedor. Desse rei que venceu a morte, desse rei que venceu o pecado, desse rei que venceu todos os nossos inimigos. Olha só o versículo 7. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Esse rei do Salmo 24 é justamente o rei que vem sendo descrito no Salmo 23, que é justamente aquele que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Nossa, que me unge com óleo e o meu cálice transborda de alegria. É o rei anfitrião, é o rei que depois da batalha vencida, ele chama os seus súditos ali para festejar junto com ele. Então você vê que o Salmo 22 é o salmo do Messias sofredor, do Messias que vai padecer, mas que vai ser vencedor no final. E aqui só quero deixar essa exclamação porque eu acho importante dizer, Jesus quando declama essa porção do Salmo 22 na cruz do Calvário, ele sabia qual era o final. Ele não estava inocente ali, ele não estava abatido ao ponto de dizer assim, agora eu perdi todas as coisas, não. Porque olha só o que diz no versículo 4 do Salmo 22. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e o livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Olha só, Jesus estava ali na cruz recitando o salmo, mas ele sabia qual era o final do salmo. Ele sabia que ele ia ser vencedor. Ele sabia que Deus ia ouvir o clamor dele no final e que ele ia o livrar. Então ele sabia que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele estava totalmente consciente. Aliás, assim, essa é uma das coisas que eu acho maravilhoso, assim, quando a gente vê a maneira como Jesus lidava com as coisas. Porque ele recorria à palavra o tempo todo. É verdade. E isso é muito interessante, porque nos momentos de maior angústia, nos momentos, ele estava sempre ali com a palavra na ponta da língua. E, inclusive, vale ressaltar, porque quando ele é levado ao deserto, e o que o texto diz lá em Mateus é que ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, era importante que ele passasse por aquele momento, e o diabo ele vem com uma série de artimanhas, né? Sempre todas baseadas em mentira para tentar a Jesus, né? Ou má interpretação, né? Porque ele usava a palavra. Exato. A palavra é verdade, mas ele distorcia o sentido real da palavra, né? Mas Jesus, o tempo todo, ele tá sempre com a palavra. Acho que a gente, às vezes, esquece o poder dessa arma que a gente tem nas nossas mãos, que é a Bíblia. A gente tem a Bíblia em nossas mãos, não é à toa. É verdade. Não, uma coisa que também é importante de frisar, que Jesus, ele sempre realmente se utilizou, né, do Antigo Testamento,
Mas o que me chama a atenção também é as profecias acerca da morte dele, né? Que ele ensina ali aos seus discípulos, pelo menos em 3 ocasiões. 3 ocasiões que ele fala que vai para Jerusalém, que vai ser açoitado, que vai ser entregue nas mãos dos gentios e que vai morrer, mas que vai ressuscitar. E aqui no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 20, no versículo 17 em diante, Jesus ele dá assim o maior spoiler, né, do que vai acontecer. E o que me chama a atenção é que Jesus tinha que repetir o tempo todo isso para eles. Parece que o povo tinha um certo tipo de amnésia, né? E o texto diz assim, olha, no versículo 17 do capítulo 20 de Mateus. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então por isso que eu digo que Jesus ele sabia. Ele sabe. Veja só, ele sabia até antes da crucificação. Então quando ele recita o Salmo 22, não é? Ele já sabia qual seria o final, o desfecho do final, que esse Messias seria o vencedor. Por conta de Jesus ser o vencedor, vencer, né, todas as coisas, todos os inimigos estarem debaixo dos seus pés, existe no Salmo 23 justamente os benefícios daquele que crê nesse Messias. Então o Salmo 23 é justamente isso, é essa peregrinação na vida do crente, né? Nesse estado que nós estamos agora, que é beneficiado por conta do sacrifício vicário que houve no Salmo 22, mas que não se encerra simplesmente nos benefícios do aqui e agora, mas vão realmente ser mais, como é que eu posso dizer, explorados justamente nessa glória que se coloca no Salmo 24, que é esse rei que entra, não é? Que entra, vamos dizer assim, na sua cidade, né? E aí tem um grande escritor, né? E também pastor, Paul Walsh, que faz uma explanação desse Salmo 24 e é muito bonito porque ele fala que é como se houvesse uma cidade com altas muralhas e ali estivessem os sentinelas olhando e vendo aquele rei vindo da guerra, trazendo ali os vencidos, amarrados ali, né, sendo trazidos ali, humilhados debaixo do poder daquele rei da glória. E é por isso que ele usa justamente essa expressão, né? Abram-se, ó portais, como se fosse para abrir os portões da cidade. E era comum, né? Muita gente já viu em filme, em um montão de lugar, que ali, aquele rei, quando ele entra, aí a cidade toda fica aplaudindo ele, jogando, né? Muitas vezes confetes lá, né? Isso aí. E aí a gente vê essa imagem, justamente isso. E ali, depois que ele entra na cidade, não é? E ele é saudado, o que ele faz? Ele justamente chama os seus súditos, chama aqueles guerreiros, aqueles que passaram por aquela guerra, e ali faz um banquete para eles. E a gente vê isso aonde? No Salmo 23. Maravilha. Inclusive até é interessante essa imagem do rei chegando na cidade. Tem uma coisa até interessante, porque os súditos que estavam, né, assim, à espera do rei, eles saem para encontrar o rei na metade do caminho, né? Perfeito. E tinha então esse costume dos súditos saírem ao encontro da comitiva. Perfeito. Para então entrar na cidade entrar de forma gloriosa com o Senhor da Glória, então ou na cidade do próprio rei, ou na cidade então que estava sendo tomada, né? E isso é muito interessante porque demonstra exatamente a ideia
que a gente acredita quanto ao arrebatamento. Perfeito. Que é justamente o momento em que Jesus estiver chegando, a igreja vai encontrá-lo no meio do caminho para que haja essa entrada triunfal. Perfeito. Isso aí, meu querido, isso aí. Estudei. Você tá virando milenista, Isso é bom. Mas eu queria ainda, voltando ainda nesse ponto, né? Ainda nesse ponto do Salmo 24, eu queria ressaltar um ponto que eu acho muito interessante, porque alguns textos bíblicos, né, a gente consegue fazer, assim, tirar camadas de informação, né, camadas de interpretação, e eu acho que algumas coisas é até um exercício muito interessante da gente estar realmente se debruçando sobre os textos, estar ali estudando e também vendo como é que esse texto ele se revela a nós. E tem uma coisa no Salmo 24 que eu acho muito bacana, uma interpretação, uma possível maneira de olhar para esse salmo, que é o seguinte: existe um hiato quando os evangelhos falam da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então, assim, a gente sabe o que acontece na cruz, a gente sabe até o momento em que ele é posto, no sepulcro, né? O sepulcro, então, é lacrado, né? As primeiras mulheres a chegarem, então, de manhã, quando elas chegam, então, Maria Madalena tem a visão de Jesus, ela vê Jesus, então, ser ressurreto, é a primeira pessoa a ver Jesus, então, ressurreto, e Jesus diz exatamente, não me toque ainda, eu preciso ir ao Pai, e depois, quando eu for, eu vou voltar e tal. Não me detenhas, né? Não me detenhas, E aí tem uma coisa interessante, porque a gente não tem em lugar nenhum escrito que diga assim, o que aconteceu nesse intervalo. Ele vai ao Pai. Ele vai ao Pai fazer o quê? O que acontece? Onde é? Né? Isso. Porque depois o que a gente vê nos relatos é de ele já aparecendo pros discípulos. A gente sabe que ele passa 40 dias ainda ensinando, mas a gente tem esse hiato. O que acontece? E aí eu gosto de pensar que o Salmo 24 também está nos dando essa pista de o que acontece, porque a gente tem uma situação aqui que assim como lá em Gênesis, o Adão é expulso da presença de Deus, né? E quando ele é expulso do Éden, Deus coloca os querubins na porta, né, no portão, e sela o portão para que ninguém mais entrasse. E aí, então, você fica esperando exatamente isso, que o segundo Adão, então agora o Messias, né, o Cristo, isso. O segundo Adão, então, agora ele paga o preço e agora ele pode fazer o caminho reverso, fazer o caminho contrário ao do primeiro Adão que foi expulso, ele agora é recebido. E aí eu gosto de pensar nessa quem é que pode subir, quando ele fala aqui no versículo 3, né? Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? A gente sabe quem pode, nenhum mortal, nenhum ser humano poderia fazer esse caminho. Jesus é aquele que então ele consegue. E aí eu fico imaginando assim, que então ele chega, ele então consegue, ele tem as prerrogativas necessárias, ele pagou o preço. Isso. E agora ele pode adentrar na glória. E aí ele chega diante daqueles portões, diante daqueles querubins com as espadas flamejantes que a gente vê Gênesis dizer que eles são colocados ali. E aí ele simplesmente declara: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, né? Ou na tua tradução, abri, né? Exato, abram-se. Abram-se, ó portas. E aí, quando você tem no versículo 2, porque você tem uma pergunta no versículo 8, que é o seguinte: quem é esse Rei da Glória? Isso. Né? É como se os querubins estivessem dizendo ali, talvez, quem é você que está dizendo que é o rei? Quem é? Quem é você? Quem é esse? Quem é esse que chega aqui? E esse é o Senhor, né? Esse é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso. Eu gosto de pensar nessa imagem, porque nos dá
esse vislumbre, né, de Jesus chegando e reclamando aquilo que era seu por direito. Isso. E agora, né, assim, pelo sacrifício ele paga o preço e ele chega na glória e diz: agora abram-se as portas, porque agora o Rei da Glória Exatamente. vai entrar. Então, assim, isso me empolga por demais. Acho lindo imaginar isso, justamente porque aqui vai ser o único lugar que a gente teria essa possibilidade de imaginar o que estaria acontecendo com Jesus nesse momento. É possível, né? É possível. Porque existem várias conjecturas, né? Existem pessoas que acham que Jesus foi no inferno, que Jesus foi lá pregar aos espíritos, né, que estavam ali e tudo. Pelo menos pessoalmente não é a minha interpretação, mas é bem provável realmente que, com certeza, depois daquela cruz do Calvário, tudo que passou ali, Jesus, ele é o Rei vitorioso, porque ele vem trazendo justamente quais inimigos? Quem são os nossos inimigos, né? Se não a morte, o mundo, Satanás, o pecado. E Jesus venceu tudo isso por nós. Então, por isso ele tem o direito de adentrar até Deus, tem esse livre acesso. E você falando aí, quem é que, né? Os anjos ali, provavelmente eram esses que estavam em cima dos muros, né? Que a gente tinha falado, né? Falando, né? Quem é esse? Eu fico imaginando, os anjos estão lá. Porque, gente, a gente precisa entender uma coisa importante. Salmista, entenda uma coisa que é importante, que é crucial aqui. A gente não tá falando de uma fábula, a gente não tá falando de uma alegoria, a gente não tá falando de algo uma narrativa inventada. A gente está falando de algo que aconteceu na história da humanidade. Houve um momento na história em que o Senhor Jesus adentrou nesse lugar que a gente chama de glória de Deus. E desde o início, nenhum ser humano foi capaz de chegar até esse lugar. Então eu fico imaginando, para quem estava ali, para os anjos que prestam serviço, né? A gente tem um termo que alguns dizem, né? Tira serviço, né? O fulano tá tirando serviço hoje lá não sei onde. Mas é isso, os anjos que estavam ali naquele lugar, prestando serviço ali, né? De repente houve uma voz e fala: abram-se as portas, porque chegou o dono disso tudo aqui. Chegou o Rei da Glória. E eu fico imaginando exatamente isso. É claro, é uma maneira da gente imaginar o que possivelmente teria acontecido. A gente não sabe realmente como é que é. Como é que é esse muro, né? Mas eu gosto de pensar que de repente chega o pessoal lá e... Mas assim, eu acho que a gente fica naquele dilema que a gente chama do já e o ainda não. Né? Ele já adentrou esse lugar, mas ainda não ao mesmo tempo. Porque isso aponta para a consumação de todos os tempos. Como você falou, cortejo, encontro com a igreja nos ares, a vinda para estabelecer novos céus e nova terra, né? Nova Jerusalém descendo do céu, Nova Jerusalém com muros, com portas. Não é? Então é entre o já e o ainda não. Ele já vivenciou isso? Creio sim. Mas ainda não na completude. Como será naquele grande dia quando ele raiar nessas nuvens aí e vir buscar maravilha. A cada um de nós. Que palavra poderosa, né? É isso aí. Que palavra poderosa. Isso me faz realmente assim. Primeiro, mais uma vez aqui, definitivamente a gente chega a um ponto que é crucial nisso tudo. De como realmente os salmos, eles não são simplesmente poemas, né? Realmente você vê como quando a gente mergulha nos salmos, a gente acaba, como tu vê que a conversa começou falando sobre a relação do salmista com o seu Senhor, e a gente inevitavelmente chega aqui numa explanação, né? Ou numa discussão escatológica, né? Exatamente. Então, três salmos te colocam para pensar e para refletir sobre toda a história de Gênesis e Apocalipse. Passado,
presente e futuro. E futuro. Sacrifício vicário que traz benefícios no presente e que trará glória no futuro. Aleluia. Isso é muito bonito, Aleluia. né? A gente vê assim muito claro assim diante de nós. Isso é muito bom. E o Salmo 23, a gente tem que levar ele dessa forma, que é justamente sobre os benefícios de tudo isso, do benefício que hoje nós como pessoas, como ovelhas, como súditos desse rei, nós nos beneficiamos por tudo aquilo que fazemos. Talvez não, mas com certeza por tudo aquilo que ele fez por nós. Amém. E que ele fará sempre, né? E eu falo assim, talvez porque quando nós andamos no caminho do Senhor, nós nos alegramos. Nós temos os nossos benefícios e também desfrutamos do que é a obediência. E isso é importantíssimo. E o Salmo 23, desde o primeiro versículo, fala profundamente acerca disso, com certeza. Amém. Salmistas, antes de mais nada, lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva. É importante. Ative o sininho, compartilha esse vídeo, né, com seus amigos, com pessoas que você acredita que vão realmente se beneficiar também com esse conteúdo. Então, muito importante, né? Esteja aí seguindo a gente lá no Instagram, importante, Isso. a gente está sempre postando coisas importantes, No então YouTube. não deixa de acompanhar, mas mais do que acompanhar, não deixa de conversar conosco, né? É, isso aí. Comenta aí, deixa aí nos comentários, fala conosco, fala um pouco mais, né, de você, a gente quer conhecer, a gente lê todos os comentários, a gente realmente tem essa preocupação. Exato. E a gente quer ter esse momento também de interação com vocês. Então, fala conosco, conversa aí, gente. Exatamente. Vamos lá, povo. Perfeito, perfeito. E aí, vamos lá? Salmo 23? Vamos lá, Vamos lá, agora falando aqui versículo por versículo, falando um pouquinho de cada um, não é? E ver o tamanho, né? O tamanho do benefício que nós temos quando realmente somos ovelhas deste bom pastor. O versículo 1 do Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em outras versões, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aqui o que a primeira coisa que chama atenção é justamente esta palavra Senhor. Essa palavra Senhor aqui é o tetragrama, né? O Yud He Vav He, que hoje a gente não sabe mais pronunciar o nome. Não sabe mais pronunciar o nome. Mas é o mesmo nome com o qual Deus se revelou ali para Moisés, lá no Êxodo. Quando ele se apresenta, ele se apresenta dessa forma. E em muitas traduções você vai encontrar ali o Eterno, não é? O Deus Todo-Poderoso. E o que me chama a atenção é realmente porque Davi poderia usar qualquer tipo de nome, né? De Deus. Ele podia usar Jireh, podia usar Rafá, podia usar Tsidkenu, podia usar Adonai, podia usar vários, mas ele usa justamente o tetragrama. E, na minha opinião, ele usa porque ele está falando de um Deus do pacto. É um Deus que fez um pacto com o seu povo. É um Deus que não vai voltar atrás naquilo que ele prometeu. Então, quando ele diz que cuidaria do seu povo, ele com certeza vai cumprir, não é? Então, isso traz essa questão de intimidade. Eu sou o teu Deus, eu não vou te abandonar nunca, eu não vou deixar você sucumbir, porque eu vou cuidar de você. E isso traz uma certeza, sabe? Traz esse senso de verdade que é muito profundo, eu creio, para Davi, né? Muito profundo, de saber que o Deus que falou que cuidaria dele, sem dúvida nenhuma, jamais o abandonaria. Amém. E a gente vê também aqui, né, esse pastor, né? A palavra aqui é roi no hebraico. E dá a conotação também de amigo íntimo. Olha só, um Deus do pacto
que é amigo íntimo. Meu Deus. Isso é fabuloso. E Davi, ele extrapola, né? Porque vamos convir que a nossa tendência é sempre colocar o objeto, muitas vezes, de forma compartilhada, né? O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso pastor. Mas Davi aqui disse, não, é o meu pastor. Isso traz um senso ainda maior de intimidade. Ele é o pastor do pastor Michel, ele é o pastor do nosso irmão fulano, da nossa irmã Cicrana. É sim. Ele é o Deus, o pastor da Jaque. É sim. Da Janaína. É sim. Mas quando eu digo assim, ele é o meu pastor, gente, isso tem um peso. E aí, em outro momento eu estava falando com o pastor Michel e eu repito, quantas pessoas você pode chegar e dizer assim, você é meu amigo? Isso. Então você começa a ter a dimensão do peso que tem essa expressão. Exatamente. Né? E ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. É como se sentisse um abraço assim, sabe? E a satisfação de Deus, e assim, cara, que coisa maravilhosa. Tem coisa melhor de você dizer, você é meu amigo. Meu Deus, eu fico feliz demais. E talvez essa seja a coisa mais maravilhosa realmente do cristianismo, sabe? Porque assim, a religião judaico-cristã, ela inaugura uma coisa nova na humanidade. Porque todas as religiões, você pode fazer um estudo, uma pesquisa, você vai ver que em todas as religiões, as divindades, quando você tem o Deus máximo dentro daquele sistema, dentro daquela filosofia, dentro daquela religião, ele é um Deus inacessível. Ele é inacessível. Você pode pegar qualquer uma que você vai ver essa característica. O Deus máximo, ele é um Deus onde os mortais não têm como chegar nele. Ele vai ter outras divindades menores, intermediárias, que vão fazer essa intermediação. Então, essa ideia de um Deus que é pessoal, que é meu amigo, que é meu pai, que é o Abba Pai, o Abba que é paizinho, isso é algo novo. Aliás, inclusive, esse vai ser um escândalo para outras religiões, inclusive. Como assim um Deus tão magnífico, tão grandioso, tão maravilhoso, vai se diminuir para se importar comigo? Né? Então, assim, acho que isso é maravilhoso. E é um Deus que ele faz um caminho inverso do Deus mitológico, né? Do Deus de outras matrizes, porque geralmente em outras religiões esse crente, vamos dizer assim, né? Nesse Deus mitológico, ele tem que vir ao Deus que ele serve. Isso. No nosso Deus não, ele é que vem até nós. Isso. Olha só que coisa maravilhosa. É um Deus aqui, inclusive já faço ponte aqui, pastor Michel, para o final do versículo 1, que diz aqui, nada me faltará. Se você for no original, essa palavra nada não existe. Não existe essa palavra nada. A palavra aqui é não faltará, só isso, não faltará. Então o que é a promessa? Vamos fazer essa tradução? O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quem é que não vai faltar? Deus. Quem é que não vai faltar? Pode faltar tudo na nossa vida. O próprio Deus. Isso é que é o lance. Porque, vamos falar nua e cruamente, quem é que já não sentiu falta de alguma coisa na vida? Quantas pessoas não sentiram falta, muitas vezes, do dinheiro para pagar uma conta? Muitas vezes sentiram falta de saúde. Muitas vezes sentiram falta de um abraço. Muitas vezes sentiram falta de alguma coisa que realmente fazia para ele, naquele momento, grande diferença. Todo mundo
já sentiu falta de alguma coisa, gente. Mas a promessa aqui não é que você vai ter tudo que você quer. Não. A promessa aqui é que o pastor não faltará. Independente, você pode... mas eu sou solteiro, eu preciso de um casamento. Se você tem um pastor, você está satisfeito. Tá me faltando meu marido. Mas se você tiver o pastor, você está satisfeito. Faltou minha esposa. Se você tem um pastor, você está satisfeito. Eu não tenho filhos. Mas se você tem o pastor, você vai estar satisfeito. Porque ele é o que nós temos de mais precioso. Tem até um dito popular, né, que as pessoas dizem assim, né, no meio cristão esse ditado rola bastante assim, que é: o pouco com Deus é muito, né, e o muito sem Deus não é nada. Mas eu acho que isso é fabuloso, porque é exatamente isso, e eu acho que em Filipenses, no capítulo 4, quando o Paulo tá falando, ele fala uma coisa muito interessante que a gente acaba usando quase como um amuleto, né? Lá no versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a gente usa isso quase como um amuleto, né? Quando alguma coisa tá dando errado, ele: não, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É quase como assim, é um mantra que quando eu falar, tudo vai dar certo. Mas não é disso que Paulo tá falando, né? Não. Quando você volta ali no versículo 12... do capítulo 4 de Filipenses, né? Paulo diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Quer dizer, Paulo está dizendo o seguinte: eu posso ter tudo. Aí ele conclui no versículo 3, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, porque eu tenho Deus, se eu tenho tudo, tá ótimo. Se eu não tenho nada, tá ótimo. Porque eu tenho tudo tendo Deus. Exatamente isso. Tem uma coisa que algumas pessoas falam que é assim, né? Fulano de tal, nossa, ele é ótimo, é piedoso, ele é uma pessoa que, nossa, só falta virar crente. Não, falta tudo, né? Falta tudo, porque é exatamente essa ideia. Se temos Deus, temos tudo. Se não temos Deus, nós não temos nada. Exatamente. A relação com ele, na verdade, né? Que passa muitas vezes de uma questão simplesmente intelectual. Isso é que é o lance. Essa relação com Deus, ela passa muito além do que simplesmente conhecer o Salmo de cor, do que simplesmente ir para a igreja, de simplesmente fazer uma oração, vamos convir, né? Muitas vezes tão rasa, não é? Mas não, a questão de ter esse pastor, dele não faltar, é algo de uma intimidade, de uma profundidade, de um desejo de estar perto, de uma satisfação, de um desejo de perguntar o que ele acha, sabe? De um desejo de pedir que ele venha intervir naquilo que for necessário. É relação contínua de amizade, de amor. Então isso é importante. Um crente que não tem isso, uma pessoa que diz que tem Deus que não tem isso, ainda ela não conheceu o pastor do Salmo. Ainda ela não conheceu o pastor do Salmo. Vamos lá pro versículo 2? Como é que é a tua versão aí? Fala pra mim. Diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha só. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é elaborar o trabalho desse pastor, né? Esse pastor aí no Oriente, né, próximo ali, eles realmente trabalhavam muito, né? Saíam assim antes do sol raiar, né? E iam até o finalzinho da tarde procurando um lugar, porque a gente sabe que nessa região 6 meses provavelmente sem chuva. Então é lugar que só tem pedra, né? Areia, um lugar que tem pouquíssima vegetação, lugares dificílimos de se andar.
E esse pastor tinha uma incumbência de levar justamente essa ovelha para pastar, né? E não poderia ser qualquer pasto, porque a ovelha, ela não tem os dentes de cima, ela só tem os dentes de baixo. A parte de cima é como se fosse uma espuma, né, ali que ela tem. Então ela não come em qualquer lugar. Pasto seco, pasto duro, não come. Ela se nega a comer. Se fosse um bode, né? Um cabrito lá do sertão do Cariri, ele come tudo. O que colocar... Botar até papelão. Papelão ele come, filho. Até pedra, se deixar, ele come. Mas a ovelha não é assim. Então o pastor, ele tinha que ter esse cuidado de realmente conduzir essa ovelha a esse lugar de pastos verdejantes. E a gente vê que ele faz o quê? Repousar. A ovelha, ela, enquanto está com fome, ela se recusa a se deitar. Em outras versões, né? Deitar-me faz em pastos verdejantes. Então, essa ovelha só deita se ela estiver saciada, se ela estiver bem alimentada. Logicamente, a gente pensa na questão de benesses, como alimento, pão de cada dia. E é lícito pensar assim, não tem nada de errado em pensar assim, não. Mas eu acho que eu vou um pouquinho além. Porque existe um alimento que Deus, ele quer dar às suas ovelhas e que ele serve às suas ovelhas, que é a própria palavra de Deus. É uma palavra que nos sacia, é uma palavra que nos traz tranquilidade, que nos faz descansar. Então, automaticamente, quando eu me alimento da palavra de Deus, eu tenho essas benesses. Eu posso me deitar, eu posso descansar em Deus. E isso é importantíssimo, a palavra de Deus. E a pergunta é, do que você está se alimentando? Isso é muito importante. Seguindo, a gente fala de águas tranquilas. A ovelha, ela não poderia beber água em qualquer lugar. Porque a ovelha é um animal tão ingênuo, para não falar outra coisa, tão ingênuo que muitas vezes não se dá conta dos perigos. Diz pessoas que trabalham com ovelhas que se colocar uma ovelha para beber água em um riacho que tem um volume de água mais forte, a ovelha era tão ingênua que se deixar ela vai entrando e daqui a pouco ela vai sendo levada pelo riacho. Então ela tinha que ser levada para o lugar certo. Tinha que ser um lugar tranquilo para ela não morrer por si. Como eu falei em um dos episódios, né, da aula, em uma das aulas, a ovelha, ela tem uma coisa que é um predicado para ela, que é a lã. Mas muitas vezes a lã se torna um perigo para ela. Porque essa lã pode encharcar de água e levar ela para o fundo. Fica tão pesada que ela não consegue sair dali. Então, mais uma vez, é um ensinamento que a gente vê que Deus, ele coloca essa ovelha para beber de águas, né, puras. Mais uma vez, uso lá o exemplo do cabrito, né, ali do bode, do boi, da vaca. No sertão do Cariri, meu irmão, eles bebem qualquer coisa. Se colocar num ribeiro ali, um riachozinho que tiver ali, pode estar misturado com lama, ele lambe ali e tá tudo bem. Mas ovelha não é assim. Tem que ser a água. E, mais uma vez, deixa o ensino pra gente. De que água nós estamos bebendo? Tem muita gente aí, salmista, presta atenção nisso, que isso é importante. Tem muita gente bebendo de águas turvas, de águas envenenadas, de águas sujas. Muita gente comendo em pastos, né, que não são os apropriados e ficando doente por conta disso. Então eu aconselho você a dar muita importância ao seu pastor local. Pastores que labutam, que muitas vezes se esforçam para te dar um bom alimento, para fazer você beber de água pura, limpa, não é? Então você valorize isso. E muitas vezes você fica correndo o risco de procurar em outra fonte e você terminar ficando embaralhado, ficando confuso. Não que você não possa beber em outro lugar ou comer de outro pasto, logicamente, porque tem muitas pessoas que continuam servindo
desse alimento pela graça de Deus. Até porque nós estamos aqui gravando podcast no YouTube, não é? Mas com o intuito de te servir aquilo que é melhor de Deus. Mas quando você for escolher um conteúdo, procure saber com o seu pastor se isso é um conteúdo que ele recomenda, né? Que ele vê que essas pessoas estão fazendo um trabalho digno, né? Um trabalho honesto, um trabalho bíblico. Comprometido com o reino. Comprometido com o reino. E assim você até pode beber em outro lugar e comer em outro pasto, mas sempre, em primeiro lugar, valorizando o seu pastor, que te ama, que te conduz, que te abraça, que se alegra com você, que chora com você e que quer ver o seu bem. Não queira, né? Assim, acho que é importante dizer para quem nos ouve nesse momento, assim, não queira ser você pastor de si mesmo. Isso não é bíblico, sabe? Tem muita gente aí entrando numa vibe de não, vou ficar em casa, se eu for crente aqui, eu consigo, tem pregação, assisto pregação no YouTube. Eu já conheci gente até que dizima, né? Dizima, oferta lá em algumas igrejas. Hoje com essa facilidade até das ofertas via Pix e tudo, né? Mas não participa, não faz parte de nenhum aprisco, né? Não se envolve. E antes de mais nada, a ovelha que é guiada por um pastor, ela faz parte do aprisco daquele pastor. Jesus diz isso, inclusive, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me reconhecem, né? Então, assim, é uma tentação moderna, né? Você se fechar no teu próprio casulo. Veja bem, salmista, nós somos ovelhas, não somos caramujos. Exatamente. Não vamos viver dentro de casulo nenhum. A gente precisa estar envolvida. O evangelho, a vida em Cristo Jesus, antes de mais nada, ela é isso. Ela é vida na vida, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. E aí, meu querido, fala pra mim, pastor Michel, o que é a tua versão do versículo 3 aí do Salmo 23? Então, diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, a gente vê aqui, restaura, né, a minha alma, ou refrigera a minha alma. A palavra aqui, refrigera, é muito interessante, e também alma, né? Porque pensar em ovelha assim em relação à alma fica um pouquinho, parece que desconectado, né? Porque esse refrigerar a alma aqui é como se, no original, dizendo que estivesse dando vida. E é justamente isso que o nosso pastor nos dá. Ele restaura a nossa vida, a nossa alma. Porque alma aqui não é a parte imaterial, né? Pode pensar na parte imaterial e pode pensar na parte material. Mas aqui é realmente esse reviver, né? Esse reviver, esse novo fôlego que nos é dado. E é justamente isso que ele está falando aqui. Deus refrigerando a nossa alma. Não é como se fosse um banho, né? Um banho refrescante, não é isso, né? É realmente reviver. É aquela alma que muitas vezes ela tá abatida. E aí eu vou além, né? Mais uma vez a questão emocional agora. Porque existem muitas pessoas que ficam tão mexidas com a sua situação emocional, com as suas questões psicológicas, né? Ficam tão assim, parecendo que estão realmente quase perdendo as forças. E a gente fica, meu Deus, se continuar assim, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. E como isso não acontecer, só há uma maneira. Se o pastor dos pastores, ele revigorar a nossa alma. É quando você diz assim, meu Deus, eu estava a ponto já de perder a cabeça. E daqui a pouco você recebe um bálsamo, recebe um alívio, recebe um vigor.
Isso é refrigerar a alma. Amém. E a gente só recebe isso realmente quando a gente está sendo conduzido e cuidado por esse bom pastor. Por esse bom pastor. Que faz a gente fazer o quê? Andar pelas veredas da justiça. Andar no quê? No caminho reto. Andar num caminho de justiça. Andar num caminho que é excelente. Um caminho que é honesto. O que seria mais justiça? Vamos dar nomes. Honestidade. O que mais? Sinceridade. O que mais a gente poderia falar? Tantas coisas boas, né? Um caminho de amor. De verdade. Um caminho de amor, um caminho de benignidade, um caminho de fidelidade. Olha só, é por esse caminho que ele vai nos guiando. E quando a gente vai vivendo isso, né, a gente vai vendo como isso é bom pra gente. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. A gente não pode achar que a gente faz isso porque a gente é bonzinho. A gente não faz isso porque a gente é bonzinho. A gente não é bondoso por si mesmos, sabe? A gente não é bondoso porque eu tenho a vontade de ser bom. Não é isso. A gente só é bom justamente porque esse pastor está nos guiando. Exato. Né? Está nos guiando. Porque se não for ele a guiar, o que acontece? A gente se perde. É verdade. É por isso porque o caminho é estreito, o caminho é difícil. A gente, por nós mesmos, a gente vai se perder. Isso. Vai se desviar, né? Vai se confundir e na hora que você vê, você tá longe, né? É verdade. E eu vejo a questão do pacto aqui novamente. Porque ele faz isso por amor do seu nome. É como se ele dissesse assim: eu garanto. Você, filho meu, você, filha minha, salmista, você pode até pisar na bola. Você pode até, muitas vezes, resvalar e tropeçar. Mas tenha a certeza que Deus não vai desistir de você. Sabe por quê? Porque Ele diz que ama o seu próprio nome. Por amor ao meu nome, eu faço isso. Eu não vou romper o pacto que eu fiz com você. Por amor ao meu nome. Amém. Olha só que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. É que eu acho que, assim, muito importante realmente, é imprescindível a gente estar sempre voltando aos textos, voltando aos salmos, realmente dedicando a vida ao estudo da palavra, a leitura constante, essa coisa de ler a Bíblia todos os dias, isso não é só uma falácia, é porque realmente é fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa relação com esse pastor. Então, assim, se a gente quer realmente conhecer o Deus a que servimos, a gente precisa se relacionar com Ele através da palavra, também através da palavra. Então, salmista, não deixe de estudar a Bíblia. E o trabalho que a gente está fazendo aqui com o Casa de Salmista é realmente de trazer as ferramentas, te ajudar nessa caminhada a aprender realmente como manusear essa importante ferramenta que é a Bíblia Sagrada, entender o que a Bíblia nos traz de mensagem, de benefício, de instrução, para que a gente possa caminhar nessa jornada e crescer espiritualmente, pessoalmente, moralmente, mas também intelectualmente. Então, verdade. Assim, é muito importante não negligenciar o estudo da palavra. Amém. Isso é fundamental. Isso aí. Na minha versão aqui do Salmo 23, o versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Como é a sua versão aí, pastor? Aqui tá: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu queria aqui ressaltar a questão do ainda, né? Mais uma vez pegando um pouquinho no pé da tradução.
Porque aqui o sentido não é se vai acontecer ou se não vai acontecer. Se nós vamos passar pelo vale da sombra da morte ou se não vamos. Aqui a questão não é se, mas quando vamos passar. Essa tradução aqui da NVI eu acho mais adequada. Mesmo que eu eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Todos nós passamos por dificuldades. E não era diferente com os pastores e com as ovelhas, né? Lá naquela região onde Davi habitava. Porque aqui a gente vai ver na geografia de Israel que existem lugares que são altíssimos, montes que chegam até 2.800 metros, né, de altura, e vales que chegam até 400 metros abaixo do nível do mar. Então a gente vai vendo que existiam assim realmente esses tipos de geografia. E quando as pessoas estavam no vale, quando aqueles animais estavam no vale, com certeza aquele lugar ficava sombrio por conta da sombra dos montes que ali se colocavam. E a gente vai ver que nesses lugares, nesses vales, eram detectados perigos constantes. Poderia haver ali lobos, poderia haver ali leões, poderia haver ali ladrões, poderia haver espécies de serpentes, por exemplo, que poderiam fazer mal àquelas ovelhas. Então só uma coisa fazia com que elas permanecessem firmes na caminhada, era elas terem a noção e a certeza que o pastor estava com elas. E é bonito, né, em Israel, porque a gente vê algumas questões. O pastor, alguns tinham cânticos, né? Eles cantavam e as ovelhas ouviam a voz daquele pastor e seguiam aquele pastor. Ao ponto, diz a história, que muitos rebanhos cruzavam uns com os outros, e quando cruzavam, o pastor ia cantando na frente de cada um dos seus rebanhos, e os rebanhos não se perdiam, eles se misturavam, né? Passavam um pelos outros, mas continuavam seguindo seus pastores. Que coisa linda. Legal, né? Muito lindo. Até um vídeo, né, em uma das aulas que a gente fez aí, o pastor Michel colocou lá. Aquilo ali eu achei extraordinário, né? Várias pessoas assim à beira de um aprisco e chamavam as ovelhas nada de sair do lugar, ficavam quietinhas lá. E outro vinha, chamava, e as ovelhas nada de sair do lugar. Na hora que o pastor delas chegou, que chamou, eita, elas vinham todas para perto dele. Que coisa maravilhosa é essa? Mas o que dava essa segurança a essas ovelhas? Era justamente saber que o pastor estava com elas. Isso aí. Então, por mais dificuldade que você possa passar na vida, salmista, dificuldade de todas as espécies, dificuldade em relação à saúde, em relação financeira, em relação a luto, em relação a qualquer coisa, saiba que o pastor está com você e que ele não vai deixar você perecer, que ele vai te ajudar na tua caminhada, que ele vai passar junto com você e que vai te ajudar realmente a não perecer nessa parte. E a gente vê aqui na última parte do verso, né, que a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem, em outras versões. Porque o cajado, ele tinha a função, né, o cajado geralmente tinha aquela ponta circular, né, e ali em algum momento da trajetória aquela ovelha poderia cair num buraco e ele ia lá, colocava aquele cajado, né, assim, tomava a ovelha e trazia ela de volta. A pergunta é, quem já não resvalou muitas vezes e caiu no meio da caminhada? Mas é muito bom de saber que o teu pastor não te abandonou. Teu pastor, ele vai te resgatar, ele vai te trazer de volta para o caminho. E a vara servia para duas coisas, ou afugentar os inimigos, né? Diz que a vara, né, é um pedaço de madeira com uma bola.
que eles colocavam, e aquela bola ali era para dar a pancada para doer. Servia para afugentar os inimigos, sim, mas também servia muitas vezes para colocar a ovelha que era meio assim, teimosa, rebelde, a ovelha negra da família. A ovelha rebelde. Botar no caminho. Vem cá, e batia com força nela, e ela ia mancando muitas vezes, mas ia para dentro do rebanho novamente e caminhava. Então, esse cuidado muitas vezes também passa por disciplina. Deus muitas vezes ele vai usar da vara para te disciplinar. Mas não fique triste, não. Ele está fazendo isso para o seu bem. Não é verdade, meu pastor? Amém. Isso aí. Versículo 5 vai dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então aqui a gente vai vendo uma mudança de imagem, né? Uma mudança de figura, que passa do pastor, né? E ovelhas, agora para um rei anfitrião, um rei que recebe ali seus súditos para uma festa. E a gente vê que ele prepara um banquete. Como a gente falou no início, é como se um rei que vem agora festejar a vitória. E chama os seus súditos ali para sentar à mesa, né? Servir ali a picanha argentina, né? Servir o que mais que a gente poderia dizer? Vai falando. Aquela macarronada, servir o que mais? Eu ainda ia falar assim, uma costela. A costela no bafo. Olha só. No bafo. Tem aquela costela feita no fogo de chão. Eita, olha só. Imagina você sentar na mesa do rei. Pense. Aquele banquete armado. E outra, não é simplesmente um banquete, porque é um banquete festejando uma vitória de guerra. Porque a gente vê aqui que esse banquete ele está preparado à vista dos meus inimigos. Então era como se o rei ele preparasse esse banquete. De um lado estavam ali os seus guerreiros, né, aqueles que estavam ali festejando junto com ele, e do outro lado estavam os inimigos contemplando a festa, contemplando a vitória, contemplando a expedição bem-sucedida, né, daquele povo ali, daquele reino. E assim também é conosco, gente. Cristo já venceu por nós naquela cruz do Calvário. A morte já não tem domínio sobre nós. O pecado já não tem domínio sobre nós. No caso, o mundo não tem domínio sobre nós. O diabo não tem domínio sobre nós. A nossa carne, hoje a gente pode dizer não para ela. Esse pecado que muitas vezes quer nos tomar, eu quero dizer para você, você que está realmente salvo em Cristo Jesus, você que é templo e morada do Espírito Santo, hoje você pode dizer não para o pecado. Você pode chegar e dizer assim: Senhor, me ajuda, eu não quero pecar, e Ele vai te conceder isso, porque Ele já venceu por você todos esses inimigos que querem te fazer perecer. Então é necessário confiar nisso, é necessário realmente ter total convicção de que é possível. E a mensagem do mundo, a mensagem demoníaca que vai tentar tomar a tua mente é justamente de que não. Assim, o que tem é o que tá agora aqui, a vida é uma só, aproveita o máximo possível, carpe diem, né? O pessoal vai lá, tatua, né? Gosta de tatuar. Carpe diem, viva o dia, viva o momento. Não, a Bíblia ela tá trazendo uma realidade que é outra realidade. É outra realidade. Tá? A vitória de Jesus, ela é certa, a vitória ela já aconteceu, né? Ela já aconteceu. A gente só tá esperando realmente a consumação. A consumação, quer dizer, é igual a figura, eu gosto de pensar nessa alegoria, né? Que é a alegoria do navio que bateu no iceberg, né? Ele já bateu, o casco já furou, né? As pessoas ainda estão lá no salão jantando, comendo sobremesa, decidindo se vai comer a gelatina ou o manjar de coco.
né? Os músicos ainda estão tocando, mas o casco já tá entrando água e esse navio vai afundar. Então, assim, o diabo já tá vencido. Ele já não tem mais poder, já não tem mais... Ele tá só fazendo a arruaça que ele pode fazer enquanto a festa ainda não acabou. Mas, assim, já foi. O decreto já foi dado. Exatamente. A cruz do Calvário é nosso... Como é que eu posso dizer? É nossa certeza. É nossa certeza. É nossa certeza, Isso. sem dúvida nenhuma. E aqui é interessante porque no Oriente Médio também era muito... Ou melhor, creio ainda que é muito comum as pessoas serem honradas, e a maneira de honrar é justamente utilizando do óleo, né? E falar de óleo na época do salmista, né? Principalmente na época de Jesus, era muito mais comum do que hoje, porque o óleo tinha várias funções, né? Se ungiam reis, se ungiam sacerdotes, se ungiam profetas, né? E um anfitrião, quando ele queria honrar alguém, quando ele queria realmente homenagear alguém, ele derramava um pouco de óleo, né? Aromático assim na cabeça. Isso. Se fosse para o nosso tempo, né? Não é do meu tempo não, mas os mais velhos vão lembrar. A brilhantina, né? Isso. Passava um pouquinho de óleo ali no cabelo, tudo, e ali arrumavam o cabelo. É mais ou menos isso. Era uma honraria, né? Isso. Derramar esse óleo. Jesus, né? Teve óleos aromáticos derramados, perfumes. A gente fala de perfume, mas óleos derramados na cabeça para quê? Para mostrar que ele era honrado, para mostrar que era alguém importante. Eu fico pensando de vez em quando, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse de Deus por nós, gente? Eu sendo pecador, eu sendo imperfeito, eu sendo alguém que sou tão pequeno, não é? Em todas essas... Meu Deus, como é que pode Deus amar tanto a gente assim? Ao ponto de nos honrar. Ao ponto de nos, assim, demonstrar tanto amor. Isso é maravilhoso. É algo assim que foge da nossa compreensão humana, não é? Porque é maravilhoso a gente saber disso. E aqui, o final do versículo, né? Na minha versão aqui, fazendo transbordar o meu cálice. E aqui é o transbordar, na minha opinião, de alegria mesmo, sabe? É o transbordar de satisfação. Sim. É o transbordar da vitória, é o transbordar de gratidão, é o transbordar. É uma comemoração, né? Pensando na figura do cálice dentro de uma comemoração e de um banquete, né? É aquele cálice que não se esvazia, né? Aquela comemoração que ela não tem fim. Fazendo um paralelo, talvez, com as bodas de Canaã, né? Onde o vinho se acaba. E se o vinho acaba a festa, né? Isso aí. Tem festa, né? Isso aí. Inclusive havia uma ideia de que se o vinho acabasse no meio de uma festa, é porque aquela festa não tinha sido bem planejada, não tinha sido bem preparada, e aí então aquele que estava dando a festa era envergonhado perante vamos dizer, a sociedade ali, né? Isso aí. Porque não se preparou, vamos dizer, não foi diligente com aquela comemoração, né? Então eu acho que eu vejo também desse lado, sabe? O cálice que transborda é o cálice de uma comemoração que ela é completa, né? Que ela é justa, é perfeita, é definitiva, sabe? Não tem defeitos, sem defeitos, Exato. Agora eu quero deixar algo aqui mencionado pelo menos, que serve pra gente pensar também. É outra interpretação acerca desse cálice. Para alguns estudiosos, alguns comentaristas também, esse cálice aqui, ele poderia simbolizar também o cálice da ira de Deus. Da ira de Deus. É um cálice que transborda da ira. Por que isso da ira? Porque justamente é o embate
né, desse rei com os seus inimigos. Sim. E quando ele vence os inimigos, é como se o cálice da ira dele transbordasse. E isso faz, assim, algo assim, a gente pensar, porque é justamente, talvez, o oposto do próximo versículo. Por isso que eu deixei só citado, né, que pode haver essa possibilidade de ter essa interpretação. Porque justamente o versículo 6, que é o último versículo, diz assim, na minha versão: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse certamente, em outras versões, né? Talvez na sua seja assim, né? Certamente. Certamente a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não sei se é essa a sua versão. É exatamente isso. Pronto. Então, quer tratar justamente o oposto. Porque essa palavra aqui, acompanharão, no original, ela parece que está deslocada, ela parece estar fora do lugar. Talvez não faria sentido, porque ela seria perseguirão. Vou fazer a ponte do versículo 5 para o versículo 6. Enquanto a ira de Deus, ela persegue os inimigos, a bondade e a misericórdia de Deus perseguem os seus filhos. Persegue os seus súditos, persegue as suas ovelhas. Maravilhoso. Entendeu? Essa poderia ser a conexão. Muito no bom. caso, o paralelismo, né? Que é um das características dos salmos, né? Então, esse certamente é algo assim importante da gente saber, que não é por um acaso, não é se Deus quiser, se for. Se Deus quiser, com certeza, né? Mas certamente é deixar algo assim, sem nenhum questionamento. Vai acontecer. A bondade e a misericórdia, ou a bondade e a fidelidade, porque essa palavra misericórdia aqui é recede no caso, que quer dizer amor fiel. Amor fiel. Então, a bondade é algo que é dado para todo mundo. Todo mundo recebe da bondade de Deus. Sim ou não? Sim. Que é o quê? Chuva que cai sobre bons e maus, né? O alimento que brota da terra é consumido pelos bons e pelos maus. Sendo que essa fidelidade, e essa, no caso, misericórdia, ele só é derramado sobre os filhos. Então, certamente, essa bondade que é para todo mundo, eu vou desfrutar. Mas eu não vou desfrutar o que é só para todo mundo. Eu vou desfrutar também do que é só para os filhos, só para os súditos, só para as ovelhas, que é a misericórdia de Deus sobre a minha vida, que ocorre de que maneira? Justamente é como da ideia das emboscadas, né? É como se Deus preparasse uma emboscada, tivesse a nossa procura assim, vou pegar você. Quando você dobra a esquina, ele, opa, peguei você. Tô te perseguindo, vou te pegar. É justamente essa a intenção. E como eu falei também em uma das aulas, né? Como é bom a gente saber que Deus está nos perseguindo. E nos perseguindo não com ira, mas está nos perseguindo com a sua bondade e a sua misericórdia. Amém. As duas irmãs gêmeas, né? Como Spurgeon dizia. E isso até que... Olha aí, até que a gente chega aí, né? E esteja voltando, indo à casa de Deus e buscando a Deus o tempo todo. Porque eu não consigo entender alguém que recebe de Deus bondade e misericórdia não queira habitar na casa do Senhor. Como é que pode isso, Michel? Como é que pode isso, pastor? De chegar e entender, receber todo esse benefício durante todos os dias da sua vida e ainda assim você não querer desfrutar
de habitar, porque aqui na minha versão, por exemplo, diz aqui, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Na sua talvez está e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou então em algumas versões eternamente, né? Mas aqui a ideia também é a ideia de voltar. É como se o salmista é uma coisa constante. Eu quero ir todo dia para casa de Deus. Eu quero voltar lá. Eu acho que isso é interessante, porque assim como o salmo começa também lá no início falando de o pastor que guia as ovelhas todos os dias, né? Isso. Que é uma coisa diária, de levar ela ao pasto, ao pasto verdejante todos os dias, para se alimentar todos os dias. Então ele finaliza falando justamente de voltar à casa do Senhor todos os dias. Então, salmista, chegando ao final de mais esse Papo com o Salmista, quero agradecer ao pastor Vimerson pela presença. Eu que agradeço sempre, meu querido, pelo apoio, pela sua dedicação, que são elementares. Que bom. Para que isso aconteça. A gente tá aqui com esse projeto, então não deixa de dar um like, não deixa de compartilhar com os amigos, deixa a sua mensagem. Até o próximo Papo com o Salmista, que o Senhor te abençoe e vem conosco, vem ser um salmista. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe, salmistas.